Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Sistema Alpha, renascido em Teen Wolf. Parte 3. Capítulo 16. Jacob e Alison chegaram à casa de Lydia. Jacob estacionou o carro e os dois entraram. A festa era um caos completo, adolescentes dançavam, bebiam e a música alta fazia as paredes tremerem. Alison olhou em volta com os olhos arregalados. Bem, não era isso que eu esperava. Jacob deu um sorriso irônico. Então, o que você esperava? É exatamente assim que uma festa de ensino médio se parece. Um bando de adolescentes bêbados e tarados enfiando a língua uns na garganta dos outros. Que nojo. Alison riu. Você também não é adolescente? Por que está falando como um velho ranzinza? Não gosto de música alta, disse Jacob, franzindo o nariz. E aqui cheira a suor e vômito. Mas ei, você queria vir a uma festa, então não vou estragar tudo. Vamos dançar. Alison corou. Dançar? Sim. Eu não sei dançar. Jacob deu de ombros. Eu também não. Então ele a puxou delicadamente para perto. Vamos ficar juntos e fazer o que todo mundo está fazendo. Eles começaram a dançar. No início foi um pouco estranho, nenhum dos dois sabia muito bem o que estava fazendo. Mas com o tempo pegaram o jeito e começaram a se divertir. Depois de um tempo, Jacob se inclinou para frente com um sorriso travesso. Então, você quer que eu enfie minha língua na sua garganta agora? Alison corou violentamente e o empurrou. Não, seu pervertido. Qual é o seu problema? Jacob riu. Eu só estava sendo educado. Pensei em perguntar se você queria fazer isso. Sabe, já que todo mundo aqui está fazendo. Ainda corada, Alison bufou. Bem, eu não quero, tá bom? Vamos tomar alguma coisa. Estou cansada, estamos dançando há uma eternidade. Claro, disse Jacob. Os dois caminharam até a mesa de bebidas e deram de cara com Stiles. Jacob o cumprimentou. E aí, cara? Tá se divertindo? Stiles parecia animado. Sim. Uma garota aleatória simplesmente chegou perto de mim, enfiou a língua na minha boca e começou a me beijar como se não houvesse amanhã. Mas, infelizmente, ela fugiu e começou a vomitar. Jacob ergueu uma sobrancelha. Boa sorte, cara, e você tem sorte dela não ter vomitado na sua boca. A menos que você goste disso, aí acho que você deu azar. Stiles fez uma careta. Que nojo. Não curto essas coisas estranhas. Ok, vou embora antes que vocês estraguem o beijo para sempre para mim. Vou dançar. Até mais, pessoal. Jacob disse, certo. E olha, pare de se aproveitar de garotas bêbadas. Isso é assédio sexual. Stiles virou-se, mostrando o dedo do meio para Jacob sem olhar para trás, enquanto desaparecia na multidão, fazendo alguns passos de dança totalmente desajeitados. Jacob e Alison riram. A propósito, perguntou Alison, onde está o Scott? Não vi. Ele está trabalhando na clínica veterinária hoje à noite. Não pôde vir, respondeu Jacob. Então, o que vamos beber? Eles se voltaram para a mesa de bebidas, que estava coberta de copos de plástico cheios de cerveja. Você vai beber cerveja? Perguntou Jacob. Alison balançou a cabeça. Não. E você? Eu não gosto de cerveja. Tem um cheiro horrível. Nesse instante, Lydia caminhou até eles, deslumbrante e cheia de energia para a festa. E aí? Vocês estão gostando da festa? Sim, é divertido, respondeu Alison com um sorriso. Jacob deu de ombros. Tudo bem, mas eu bem que podia beber alguma coisa. Lydia gesticulou para trás deles. As bebidas estão ali. Eu não bebo cerveja, disse Jacob. Jackson, que se aproximou de Lydia por trás, deu um sorriso irônico. Por quê? Sua mãe não deixa? Jacob sorriu calmamente. Sim, ela é muito rigorosa. Então, você é um filhinho da mamãe, é? Provocou Jackson. Ele e 3 de seus amigos do time de lacrosse caíram na gargalhada. Alison deu um passo à frente. Pare de falar da mãe dele. Jackson sorriu. Nem consegue se defender? Precisa que sua namorada te proteja? Jacob suspirou, claramente farto de toda a situação. Olhou para Lydia e disse, obrigado pelo convite. Devo ir embora antes que eu estrague a sua festa. Ele se virou e foi embora. Alison lançou um olhar furioso para Jackson. Porco estúpido, murmurou, e rapidamente seguiu Jacob para fora. Stiles, que tinha ouvido tudo, suspirou e o seguiu. Mas Jackson gritou em tom de deboche. Vai para casa chorar para sua mãe, Alexander. Não seja tão sensível. Vamos lá, liga para ela. Quem sabe ela não topa festejar com a gente também. Jacob parou. Stiles percebeu a mudança na expressão dele e interveio. Não faça isso, cara. Ele não vale a pena. Jacob perguntou baixinho. O que você faria se alguém falasse assim da sua mãe, Stiles? Stiles suspirou. Só. Não vá longe demais, tá bom? Vou tentar, murmurou Jacob. Alison agarrou o braço dele. Jay, tenha cuidado. Stiles olhou de relance para Jackson. Você deveria se preocupar mais com aquele idiota. Jackson viu Jacob caminhando em sua direção e ficou com medo. Jacob era mais alto e parecia mais forte do que ele. Normalmente Jackson o evitava, mas desde que Jacob se transferiu para a escola, ele odiava o jeito como Lydia o olhava. Então, ele pediu a seus 3 amigos que o ajudassem a dar uma lição em Jacob esta noite. Jackson acenou com a cabeça para seus amigos. Um deles, um sujeito grande e de ombros largos, deu um passo à frente e colocou a mão no ombro de Jacob para impedi-lo. Péssima ideia. Jacob agarrou o pulso do rapaz, aplicou apenas uma fração de sua força, e o garoto gritou de dor. Num movimento rápido, Jacob deu-lhe uma cabeçada no rosto, sangue jorrou do nariz enquanto ele desabava, atordoado e uivando no chão. Os outros 2 atacaram ao mesmo tempo. Jacob desviou do primeiro soco e deu um tapa forte no rosto do cara, nocauteando-o. O outro levou uma joelhada brutal na barriga e caiu no chão, engasgando e vomitando. Jackson ficou paralisado. Ele não esperava por isso. Jacob caminhou até ele. Sem dizer uma palavra, deu um tapa na cara de Jackson, 1, 2, várias vezes.
Não com força suficiente para nocauteá-lo, mas o bastante para machucá-lo. Suas bochechas ficaram vermelhas e inchadas, e sangue escorreu de sua boca. Jacob, já chega! Gritou Lydia em pânico. Jacob virou-se lentamente para ela. Seu sorriso habitual havia desaparecido, sua expressão estava impassível. Ela estremeceu sob seu olhar frio. Ele olhou para trás, para Jackson, agarrou-o pelo pescoço e o ergueu do chão. Inclinando-se para frente, sussurrou friamente. Esta é a última vez que você me provoca. Entendeu? Da próxima vez, eu te mato. E estou falando sério. Então ele atirou Jackson como um boneco de pano em cima da mesa de bebidas, quebrando o ar e encharcando de cerveja. Jackson ofegava, lutando para respirar enquanto jazia nos destroços. Sem dizer mais nada, Jacob saiu. Alison cuspiu em Jackson e disse, escória, antes de correr atrás de Jacob. Assim que Jacob se foi, Jackson gemeu e se obrigou a ficar de pé, com sangue ainda escorrendo do lábio rachado. Ele olhou em volta para a multidão e disse com raiva, alguém chame a polícia. Eu vou garantir que aquele maluco vá para a cadeia. Stiles, ainda de pé por perto, deu um passo à frente. Eu não faria isso se fosse você. Você e seus amigos o atacaram. Ele só estava se defendendo. Todos nós vimos o que aconteceu. Jackson zombou. Cuide da sua vida, Stilinski. Além disso, ele se virou para os espectadores silenciosos e elevou a voz. Alguém viu o que aconteceu? O silêncio tomou conta da sala. Todos desviaram o olhar, evitando o seu. Jackson deu um sorriso irônico. Viu? Ninguém viu nada. Aliás, se for preciso, vão dizer que Alexander nos atacou sem motivo. Então me diga, em quem você acha que a polícia vai acreditar? Em nós ou em você? Stiles não hesitou. Você sabe que meu pai é o xerife, né? Em quem você acha que ele vai acreditar? Jackson praguejou baixinho. Droga. Stiles inclinou-se ligeiramente para a frente. E acredite em mim quando digo isto. Se você tivesse a mínima ideia do que Jacob é capaz, mudaria de escola e rezaria para nunca mais vê-lo. Jackson apenas bufou, sem levar as palavras de Stiles a sério. Stiles se virou e foi embora. Do lado de fora da casa, Lydia o alcançou. Stiles, espere. Ele parou, mas não gaguejou nem corou como costumava fazer perto dela. O que você quer? Lydia hesitou. Por que Jacob estava tão chateado? Stiles não suavizou as coisas. Os pais dele morreram em um acidente de carro. E seu namorado idiota acabou de dizer para ele ligar para a mãe morta dele e convidá-la para uma festa. Ele se virou e caminhou em direção ao seu jipe, deixando Lydia atonita na porta de casa. Após ficar parada por um instante, Lydia se virou e entrou. Seu olhar percorreu os destroços da festa e a multidão murmurante. Então ela elevou a voz. Muito bem, pessoal, a festa acabou. Por favor, vão embora. Depois que todos saíram, Lydia ficou em silêncio, encarando Jackson por um longo momento. Então, com um suspiro pesado, ela pegou a chave que pendia de seu pescoço, tirou-a e entregou a ele. Acabou, disse ela secamente. Vá embora. Jackson, ainda atordoado e limpando o sangue da boca, disse. O quê? Por quê? Lydia deu de ombros. Não vou mais namorar um perdedor escroto como você. Jackson cerrou os punhos. Isso tem a ver com o Alexander? Você quer namorar com ele, não é? Isso não é da sua conta, respondeu Lydia friamente. Tudo bem, respondeu Jackson, irritado. Eu não preciso de você mesmo, vadia. Lydia disse. Você sequer sabe por que Jacob te deu uma surra. Porque os pais dele morreram, e você, como a porca que você é, mandou ele ligar para a mãe morta dele para vir dar uma festa. Ela se aproximou com a voz fria. Eu não deveria tê-lo impedido. Sinceramente, eu queria que ele tivesse te batido mais forte. Agora, tire essa sua bunda patética da minha casa. Jackson não teve resposta. Simplesmente saiu furioso, batendo a porta atrás de si. No carro de Jacob, a viagem transcorreu em silêncio até que Alison se virou para ele e perguntou. Você está bem? Jacob deu um leve sorriso. Não sou tão frágil assim. Claro, eu queria matar aquele desgraçado, mas estou bem. Ele fez uma pausa e acrescentou. Vamos parar de falar disso. São só 9h30 e ainda não comemos. Que tal comermos alguma coisa? Alison assentiu com a cabeça. Parece ótimo. E talvez depois de comermos, possamos assistir a um filme. O que você acha? Jacob sorriu. Parece um bom plano. Eles comeram hambúrgueres em uma lanchonete local e depois foram juntos ao cinema. Em seguida, Jacob levou Alison para a casa de carro. Ele estacionou em frente à casa dela e a acompanhou até a porta. Alison sorriu. Obrigada. A noite foi divertida. A dança na festa foi divertida e o filme também. Mas acho que a festa de hoje será a minha primeira e provavelmente a última. Foi repugnante e aquele porco do Jackson piorou tudo. Jacob riu. Eu te disse que devíamos ter ficado em casa, jogado alguns jogos ou assistido a um filme. Ao chegarem à porta, ela se abriu antes que Alison pudesse bater. Vitória estava parada ali de braços cruzados. Jacob ergueu as mãos em tom de brincadeira. Eu a trouxe de volta na hora certa. E não se preocupe, eu não a deixei se meter em nenhuma encrenca. Aliás, ela queria beber cerveja e eu não deixei. Alison engasgou. O quê? Eu não fiz isso. Mãe, ele está mentindo. Ela deu um leve chute na perna de Jacob. Vá embora, seu mentiroso. Jacob deu uma risadinha. Boa noite, senhoras. Ele acenou levemente para eles, voltou para o carro e foi embora. Vitória se virou para Alison com uma sobrancelha arqueada. Então, e a cerveja? Alison gemeu. Ele está mentindo, mãe. Além disso, nem ficamos muito tempo na festa, foi horrível. Então fomos embora e assistimos a um filme. Vitória assentiu lentamente. Vocês dois estão namorando? Alison balançou a cabeça. Não, somos apenas amigos. Eu vejo. Alison murmurou algo inaudível. Pelo menos por enquanto. Vitória ergueu uma sobrancelha. O que foi isso, querido? Alison corou. Nada. Onde está o papai? Ele está fora. Ele volta em breve. Ok. Estou cansada. Vou para o meu quarto. Boa noite, mãe. Boa noite, meu bem.
Capítulo 17. Depois de deixar Allison em casa, Jacob voltou dirigindo para sua mansão. Ao chegar, encontrou Stiles sentado do lado de fora da barreira e Scott sentado do lado de dentro, ambos encostados no portão de ferro. Jacob parou o carro e saiu. Stiles, o que você está fazendo aqui? Stiles sorriu. Só vim ver como Scott estava e contar para ele que beijei uma garota na festa. Jacob deu um sorriso irônico. Então, basicamente, você está aqui para fazê-lo perder o controle. Algo assim, disse Stiles com um sorriso. Jacob abriu o portão e olhou para Scott. E aí? Perdeu o controle quando viu a lua? Scott balançou a cabeça. No começo, quase fiz isso também, mas me acalmei rapidamente. A lua cheia não me faz perder o controle, só me deixa mais forte, cheio de energia. Como se eu tivesse tomado um monte de energéticos. Pelo menos, foi essa a sensação. Jacob assentiu com a cabeça. Então você não está preocupado em perder o controle nem mesmo na lua cheia? Sim, disse Scott. Aliás, obrigado pela ajuda. Mesmo que você tenha me feito querer matar você e o Stiles, ainda assim, obrigado. De nada, disse Jacob casualmente. Stiles inclinou-se para frente. Ei, Jacob, a lua também te afeta? Jacob balançou a cabeça. Não, a lua não me afeta em nada. Ele olhou para os dois. Então, vocês dois vão ficar aqui esta noite ou vão para casa? Eu já disse para minha mãe que vou dormir na casa de um amigo, disse Scott. Vou ligar para o meu pai e avisá-lo que também vou ficar aqui, acrescentou Stiles. Certo, disse Jacob. Então entre com o carro e feche o portão atrás de você. Jacob voltou para o carro e passou pelo portão, estacionando em frente à mansão. Stiles o seguiu em seu jipe, e Scott fechou o portão atrás deles. Após comerem algo rápido na cozinha, os três se acomodaram na sala de estar. A propósito, disse Stiles. Depois que você saiu da festa com a Allison, o Jackson queria chamar a polícia. Disse que ia garantir que você acabasse na cadeia. Mas eu o impedi. Jacob zombou. Então acho que você salvou a pele dele. Eu fico brincando o dia todo na escola, mas não sou nenhum banana. Se ele me provocar de novo, vai se arrepender. Scott ergueu uma sobrancelha. Se arrepender de quê? Você vai mesmo magoá-lo? Jacob deu de ombros. Claro, vou mandar aquele idiota para o hospital ou pior. Stiles piscou. O que é pior do que o hospital? Jacob deu um sorriso sombrio. O necrotério. Stiles olhou fixamente. Você está mesmo dizendo que mataria o Jackson se ele te irritasse o suficiente? Relaxa, eu só estou brincando, disse Jacob rindo. Eu não vou matar aquele idiota. Stiles ainda parecia inquieto. Certo, mas digamos que alguém te deixasse muito bravo. Você realmente mataria essa pessoa? O sorriso de Jacob se desfez um pouco. Olha, eu não sou um assassino. Mas se eu tivesse que matar para sobreviver, eu mataria. E considero vocês dois e a Allison meus amigos. Se eu tivesse que matar alguém para salvar vocês, eu não hesitaria. Stiles tomou um gole de seu refrigerante. Obrigado? Acho que sim. Eu sempre soube que você era um pouco assustador, mas não imaginava que você fosse assustador a ponto de querer matar alguém. Jacob deu uma risadinha. Stiles, meu mundo está cheio de criaturas sobrenaturais. Algumas são boas, algumas são más, mas existem algumas que são verdadeiramente malignas. Tipo o quê? Perguntou Stiles curioso. Vendigos, disse Jacob. Stiles piscou. Vendigos? O que são essas coisas? Canibais. Metamorfos que sobrevivem comendo humanos. Scott e Stiles olharam para Jacob, atonitos. Espere, será que existe mesmo um metamorfo assim? Perguntou Scott. Jacob assentiu com a cabeça. Sim, vendigos existem de verdade. E não são os únicos. Algumas criaturas sobrenaturais são canibais. Algumas comem bebês. Algumas sacrificam humanos para obter poder. E algumas simplesmente gostam de matar e espalhar o caos. Stiles estremeceu. Bem, acho que não vou conseguir dormir bem a partir de agora. Jacob esboçou um meio sorriso. Este é o meu mundo. E quer vocês gostem ou não, vocês dois fazem parte dele agora. Scott franziu a testa. Mesmo assim, acho que não conseguiria matar alguém. Malvado ou não. Jacob deu de ombros. Ninguém está te obrigando. Mas você precisa entender uma coisa. Ser gentil com seus inimigos pode ser cruel consigo mesmo. E na maioria das vezes, não será você quem pagará o preço, serão seus entes queridos. Stiles coçou a cabeça. Não existe, tipo, uma prisão sobrenatural ou algo assim? Jacob balançou a cabeça. Que eu saiba, não. Scott disse, bem, e quanto aos caçadores? Se nos depararmos com algo maligno, poderíamos avisá-los. A expressão de Jacob escureceu. Se você também quer ser caçado, fique à vontade. Stiles franziu a testa. Você não disse que os caçadores têm um código? Que eles não machucam metamorfos inocentes? Jacob assentiu com a cabeça. Sim, eu disse. Mas também disse que nem todos seguem o código. Então não confie neles cegamente. Assim que Stiles estava prestes a responder, Jacob inclinou a cabeça repentinamente, como se estivesse ouvindo algo distante. Scott fez o mesmo. O que foi? Perguntou Stiles, olhando entre eles. Você não ouve isso? Perguntou Scott. Ouvir o quê? Jacob deu um sorriso irônico. Um uivo. Parece que o Alpha está chamando Scott. Stiles olhou para Scott. E aí? Você sente alguma vontade estranha de ir até ele ou algo assim? Scott balançou a cabeça. Não, nada. Jacob sorriu. Então que tal irmos até ele e lutarmos com ele, Scott? Scott olhou para ele. Que tal não? Jacob riu. Você vai ter que lutar com ele eventualmente. Eventualmente. Scott concordou. Mas não agora. Certo, disse Jacob. Que tal irmos jogar alguns jogos? Por hoje já chega de falar sobre o sobrenatural. Stiles se animou. Isso parece divertido. Eu topo. Eu também, acrescentou Scott.
Os três foram para a sala de jogos e passaram o resto da noite jogando videogame até tarde. Por fim, Jacob os levou a 2 quartos de hóspedes e depois foi para o seu próprio quarto dormir. Na manhã seguinte, Jacob acordou por volta das 10h30. Era sábado, não havia aula. Ele se sentou na cama e pensou: o sistema faça login. O login diário realizado com sucesso. Recompensas obtidas. Coleção aleatória de calcinhas. A de hoje pertence a Nami One Piece. O pote de terra do Capitão Jack Sparrow. Um pote de terra de verdade Piratas do Caribe. Hífen 10 frangos assados. Jacob gemeu. Sério? De novo com essas recompensas pervertidas? E o que eu vou fazer com um pote de terra? Mas pelo menos as galinhas parecem boas. Ele se levantou, tomou um banho e desceu para a cozinha. Depois de fritar alguns ovos e linguiça, encontrou uma receita de panquecas no celular e fez uma grande quantidade. Em seguida, pegou 5 frangos assados do seu inventário e colocou tudo sobre a mesa. Pouco tempo depois, Stiles e Scott entraram na cozinha, seguindo o cheiro da comida. Scott olhou para a mesa repleta de comida e perguntou: o que é tudo isso? Vocês têm convidados que a gente não conhece? Stiles ergueu uma sobrancelha. Você fritou ovos e salsichas demais. E o que são todas essas panquecas? E de onde vieram essas galinhas? Encomendei os frangos esta manhã. Vocês podem comer à vontade. Jacob sorriu. E não se preocupem, não vai sobrar nada. Vocês estão prestes a ver algo especial. Agora sentem-se. Estou faminto. Scott e Stiles deram de ombros e sentaram-se para comer. Mas não demorou muito para que percebessem porque Jacob havia cozinhado tanta comida. Eles observaram em silêncio atônito enquanto Jacob devorava 3 frangos inteiros, seguido pela maioria dos ovos, salsichas e panquecas que estavam na mesa. Jacob olhou para o frango e meio que ainda estava intocado. Vocês já terminaram com o frango? Scott piscou. Sim. Stiles ergueu as mãos. Todas suas cara. Jacob comeu o frango que restava e depois se serviu de mais ovos e panquecas. Quando terminou, a mesa estava completamente vazia. Ele soltou um arroto alto e disse: ah, isso foi ótimo. Ele percebeu que Scott e Stiles o encaravam incrédulos. O quê? Perguntou Jacob. Por que vocês dois estão me olhando assim? Stiles recostou-se. Você come assim todos os dias? Jacob assentiu com a cabeça. Sim. Por quê? Por quê? Essa comida dava para uma semana inteira. Jacob deu uma risadinha. Se você está chocado com isso, espere até ver meu almoço e jantar. Eu provavelmente conseguiria comer uma vaca inteira se quisesse. Scott franziu a testa. Onde você guarda toda essa comida? Sua barriga nem parece tão grande. Jacob deu de ombros. Desde que despertei e me tornei um metamorfo, tenho precisado de muita comida. Seja lá o que eu for, acho que estou passando por algum tipo de fase de crescimento. Meu corpo está queimando energia como louco. Stiles olhou para ele com os olhos semicerrados. Você não é um Ouroboros, é? Jacob piscou. Um que agora? Stiles explicou. É uma serpente mitológica tão gananciosa e faminta que come a própria cauda. Pelo menos, é assim que eu entendo o mito do Ouroboros. Jacob riu. Não, eu não sou essa coisa de Ouroboros. Nem acho que eu seja uma cobra. Scott perguntou. Então, quando exatamente você se tornou um metamorfo? Não faz muito tempo, respondeu Jacob. Talvez uma semana mais ou menos. Stiles inclinou-se para a frente. Então, como você sabe tudo isso que nos contou sobre o sobrenatural? Jacob pensou consigo mesmo. Porque eu assisti a série Teen Wolf, obviamente. Mas não vou contar isso para eles, vamos dar uma resposta convincente. Ele respondeu, está tudo naquele livro que eu dei para vocês outro dia. Mas vocês dois covardes estavam com muito medo de lê-lo. Além disso, um amigo dos meus pais me contou sobre os caçadores e outras coisas. Então, seus pais também eram metamorfos? Perguntou Stiles. Jacob assentiu com a cabeça. Sim, eu não fui transformado pela mordida de um alfa. Sou um metamorfo por herança genética. Stiles perguntou, você não perguntou ao amigo dos seus pais o que eles eram? Jacob respondeu, sim, mas ela disse que eles não sabiam exatamente o que eram, apenas que eram metamorfos. De qualquer forma, não estou muito preocupado com o que eu sou. Descobrirei eventualmente. Após conversarem por mais um tempo, Scott e Stiles finalmente foram embora. Jacob lavou a louça e saiu da mansão. Caminhou até o gazebo no jardim e sentou-se em uma das cadeiras. Alcançando sua dimensão de bolso, retirou o bestiário e começou a ler. Capítulo 18. Enquanto Jacob lia o bestiário no gazebo, ouviu o som de um carro parando em frente à sua mansão. Ele fechou o livro e o guardou de volta em sua dimensão de bolso antes de seguir em direção ao portão de ferro. Lá, ele encontrou Alison prestes a ligar para ele pelo celular. Ela não estava sozinha, Lydia estava sentada no banco do passageiro. Jacob abriu o portão. Bom dia, meninas. Alison, pode entrar com o carro. Alison estacionou o carro em frente à mansão, e as duas garotas saíram. Bom dia, Jay cumprimentou Alison com um sorriso caloroso. O que você vai fazer hoje? Nada demais, respondeu Jacob. Só relaxando e lendo um pouco. Lydia olhou em volta, visivelmente impressionada. Bom dia, Jacob. Você não me disse que era rico. Jacob deu uma risadinha. Não gosto de me exibir. Lydia hesitou por um instante e então disse, sinto muito pelo que aconteceu ontem. Eu não sabia sobre seus pais até que Stiles me contou. Se eu soubesse, não teria impedido você de bater no Jackson. Jacob deu de ombros. Não se preocupe com isso. Só espero que seu namorado não tente me provocar de novo, pelo bem dele. Lydia bufou. Ele não é mais meu namorado. Terminei com aquele porco ontem à noite. Jacob sorriu. Que bom para você. Nunca entendi por que uma garota inteligente como você estava com alguém tão estúpido quanto ele. Lydia suspirou.
Todo mundo comete erros. E Jackson foi o meu. Bem, disse Jacob. Não vamos perder mais tempo falando dele. Vocês querem entrar? Antes disso, disse Alison, eu trouxe meu arco. Pensei em mostrar algumas das minhas habilidades. Os olhos de Jacob brilharam. Sério? Então vamos para o quintal. Alison pegou seu arco no carro e os três foram para o quintal. Ela demonstrou suas habilidades com arco e flecha, acertando sem esforço a árvore para a qual estava mirando. Jacob observava claramente impressionado. Nossa, você é muito bom. Deixa eu tentar. Alison entregou-lhe o arco. Aqui está, mas tenha cuidado. Jacob colocou uma flecha na corda e puxou o arco, mas puxou com muita força, quase quebrando-o ao meio. Pare, pare, gritou Alison, alarmada. Você está puxando com muita força. Vai quebrar a corda do arco, ou o arco inteiro. Desculpe, disse Jacob, sem jeito. Não pensei que seria tão fácil de puxar. Alison revirou os olhos. Não é. Você que é absurdamente forte. Considerarei isso um elogio, disse Jacob com um sorriso. Ele tentou novamente, desta vez com mais cuidado, mas errou o alvo completamente. Alison deu um sorriso irônico. Você está fazendo errado. Então que tal você me mostrar em vez de ficar aí parado sorrindo como um idiota? Respondeu Jacob em tom de brincadeira. Você que é a idiota, respondeu Alison rindo. Ela se posicionou atrás dele, envolvendo-o com os braços para guiar sua postura e mira. Os dois começaram a rir e se divertir enquanto ela o ajudava a se ajustar. Enquanto isso, Lydia estava a poucos metros de distância, roendo as unhas e lançando-lhes um olhar fulminante. Ela estava claramente irritada e com ciúmes. Queria ser ela a estar tão perto de Jacob. Após algumas tentativas, Jacob começou a pegar o jeito, acertando golpes certeiros na árvore. Ele devolveu o arco para Alison. Me dê mais 1 ou 2 dias e eu serei melhor que você. Alison fez beicinho. Você só está melhorando porque eu sou uma ótima professora. Mas, tenho que admitir, você tem talento. Lydia cruzou os braços. Vocês dois podem parar de agir como se eu não estivesse aqui? Alison deu uma risadinha. Você também quer aprender? Eu posso te ensinar. Lydia deu um sorriso malicioso. Está bem, eu quero aprender, mas quero que Jacob me ensine. Alison franziu a testa. Acho que eu é que deveria te ensinar. O Jacob mal consegue acertar a árvore. Lydia ignorou Alison e pegou o arco dela. Ele é bom o suficiente para mim. Ela colocou uma flecha no cadeado e tentou puxar a corda, mas teve dificuldade. Ai, isso é difícil. Jacob, venha me ajudar. Jacob, sempre disposto a ajudar, ficou atrás dela e a abraçou para guiá-la na mira. Lydia nem tentou acertar a árvore, estava ocupada demais aproveitando a proximidade de Jacob. A cada erro, pedia que ele a ajudasse novamente, usando o treino como desculpa para ficar perto dele. Depois de observá-los por um tempo, Alison finalmente se cansou. Já chega, disse ela bruscamente, colocando-se entre eles. Lydia, venha me ajudar a recolher as flechas. Então ela olhou para Jacob. Você pode ir preparar algo para comermos, por favor? Estou morrendo de fome. Jacob ergueu uma sobrancelha, percebendo a tensão, mas assentiu. Claro. Ele voltou para dentro da mansão. Assim que Jacob saiu, Alison se virou e lançou um olhar furioso para Lydia. O que foi isso? Lydia piscou inocentemente. Do que você está falando? Não se faça de desentendida. Você não estava tentando aprender arco e flecha. Você estava dando em cima do Jay, flertando o tempo todo. Lydia deu um sorriso irônico. Eu fui tão óbvia assim? Mas por que você se importa? Você não é namorada dele. Alison corou e fez uma careta. Isso não importa. Eu gosto dele. E já reservei para mim. Já reservei? Lydia zombou. Não se pode simplesmente reservar alguém. Eu também gosto dele. Na cozinha, Jacob, que estava ouvindo tudo com sua audição sobrenatural, sorria feito um bobo ao ouvir que ambos gostavam dele. Mas quando a conversa começou a esquentar, ele murmurou. Droga, será que eles vão brigar? Eu conheci primeiro, argumentou Alison. Lydia levantou as mãos. Está bem, vamos parar de brigar. Que tal deixarmos ele escolher? Justo e limpo. Você quer dizer, é só perguntar para ele de qual de nós ele gosta? Perguntou Alison, com ceticismo. Não podemos fazer isso, disse Lydia. Ele provavelmente vai dizer que gosta de nós duas ou alguma bobagem do tipo. Alison estreitou os olhos. Por que você acha que ele diria isso? Porque ele é um pervertido, disse Lydia sem rodeios. Eu vi o quanto ele estava gostando quando você o abraçou mais cedo, e ele definitivamente estava sendo atrevido quando estava me ensinando. Alison franziu a testa. Então, o que devemos fazer? Nada, disse Lydia. Vamos continuar sendo amigas dele por enquanto, mas precisamos garantir que as outras meninas da escola fiquem longe dele. Tenho certeza de que você já percebeu como todas elas olham para ele. Alison bufou. Todas elas olham para ele do mesmo jeito que você, sua vadia. Ei, disse Lydia, ofendida. Isso foi desnecessário. O quê? Estou errada? Alison retrucou. Você tinha um namorado, mas ainda está babando pelo Jacob. Isso não faz de você uma vaca? Lydia deu de ombros, indiferente. Não sei o que te dizer. Nunca me senti tão atraída por alguém antes. Não era tão ruim quando o conheci, mas quanto mais tempo passo com ele, mais não consigo parar de pensar nele. Ela olhou para Alison. E a julgar pela sua expressão, você sente o mesmo. Alison desviou o olhar. Não sei do que você está falando. Lydia deu um sorriso irônico. Ora, não me diga que você nunca sonhou com ele à noite. Alison corou e deixou escapar. Você também sonhou com ele. Espera, não, eu quis dizer que você sonhou com o Jay antes. Sobre o que era o seu sonho? Lydia sorriu. Conte-me a sua e eu conto a minha. Alison pigarreou. Eu não quero falar sobre isso. Vamos apenas juntar as flechas e ir embora.
Vamos, me conta, provocou Lydia. Não, disse Allison, com as bochechas ainda vermelhas. Lydia perguntou de repente. Espere, Allison, você ainda é virgem? Isso não é da sua conta, gritou Allison, virando-se em seguida e correndo para recolher as flechas, perturbada. Lydia deu uma risadinha e a seguiu. Dentro da cozinha, Jacob, que estava ouvindo com sua audição aguçada, sorriu. Droga, meu charme está funcionando mesmo, e o sistema ainda diz que não é forte o suficiente. Eu realmente quero ouvir aqueles sonhos que eles tiveram sobre mim. Ele balançou a cabeça, pensativo. Não sei como vou convencê-las a aceitar estar em um harém, mas talvez a melhor maneira seja contar a verdade sobre o sobrenatural e sobre o que eu sou. Depois, é só torcer para que tudo dê certo. Ele tirou uma pizza de sua dimensão paralela, junto com um dos frangos assados que havia recebido naquela manhã, e os colocou sobre a mesa. Em seguida, pegou algumas garrafas de Coca-Cola na geladeira e preparou tudo. Logo depois, Allison e Lydia chegaram à cozinha. Após lavarem as mãos, sentaram-se à mesa. Lydia olhou para a comida. Quando você pediu pizza? Jacob respondeu. Antes de vocês virem aqui em casa, eu ia comer isso no almoço. As 3 caixas? Lydia ergueu uma sobrancelha. Eu como muito, disse Jacob com um sorriso. Allison apontou para o frango. Você que cozinhou? Não, já pedi. Stiles e Scott passaram a noite aqui e comemos frango no café da manhã. Agora pare de fazer perguntas e vamos comer. Enquanto comiam, Lydia pegou uma Coca-Cola, franziu a testa e perguntou. Esta é a Coca-Cola normal? Vocês não têm a diet? Jacob balançou a cabeça. Não, eu adoro doces. Não compro produtos dietéticos. Você não tem medo de engordar? Jacob deu de ombros. De jeito nenhum. E se você não gosta de Coca-Cola, tem suco Naked na geladeira. Pegue você mesmo. Depois que terminaram de comer, Lydia olhou para Jacob e perguntou. Posso te chamar de Jay também? Jacob sorriu. Claro. Os 3 limparam a cozinha juntos e depois foram para a sala assistir a um filme. Passaram o resto do dia rindo, conversando e relaxando até o anoitecer. Allison olhou para o celular. Preciso ir, minha mãe acabou de mandar uma mensagem. Ela quer que eu volte para casa. Lydia se espreguiçou e disse casualmente. Acho que vou passar a noite aqui. Allison se virou bruscamente. O quê? Não, você não pode. Por que não? Perguntou Lydia com um sorriso malicioso. Não é como se o Jay se importasse, né, Jay? Jacob assentiu com a cabeça. Não me importo com a companhia. Há muitos quartos disponíveis. Fique à vontade para ficar. Lydia lançou um olhar presunçoso para Allison. Viu? Você também pode ficar se quiser. Não posso, murmurou Allison. E você também não vai ficar. Lydia fez beicinho. Mas eu não estou com vontade de ir para casa. Então você pode vir para minha casa, ofereceu Allison. Durma lá. Está bem, disse Lydia. Mas com uma condição. Allison estreitou os olhos. Qual é o problema? Você tem que me contar sobre esse sonho. Se não contar, eu vou ficar aqui. Jacob se animou. Espere, que sonho? Posso ouvi-lo também? O rosto de Allison ficou vermelho como um tomate. Não. Lydia, vamos embora. Ela agarrou o braço de Lydia e saiu furiosa em direção à porta, arrastando-a consigo. Lydia caiu na gargalhada quando saíram. Jacob abriu o portão para eles. Quando passaram de carro, as 2 meninas se debruçaram nas janelas e gritaram. Boa noite, Jay. Ele sorriu. Boa noite, meninas. Vejo vocês na segunda-feira na escola. Então ele fechou o portão, voltou para sua mansão e jogou alguns videogames antes de finalmente encerrar o dia e ir dormir. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 19. Ponto de vista de Scott. Depois de sair da casa de Jacob, Scott passou o dia com Stiles. Mais tarde naquela noite, depois de terminar a lição de casa, ele foi para a cama, apenas para acordar novamente no meio da floresta. Droga, murmurou ele. Aconteceu de novo. Ele olhou em volta com cautela. Saia. Eu sei que você está aí. Um rosnado baixo ecoou entre as árvores. Os olhos de Scott brilharam em amarelo quando ele se virou na direção do som e avistou uma figura familiar, Peter Ali, em sua forma de lobisomem, observando-o por trás de uma árvore. Antes que Scott pudesse falar, Peter desapareceu na floresta. E nesse instante, Scott ouviu passos. Scott se virou e viu vários homens armados se aproximando. Liderando-os estava um rosto que ele reconheceu muito bem, o mesmo homem que buscava Allison na escola todos os dias. Droga, murmurou Scott. Caçadores. Era só o que me faltava agora. Ele disparou, correndo o mais rápido que podia, mas Chris lançou uma flecha que passou zunindo por ele. Atingiu uma árvore e explodiu com um clarão ofuscante, cegando Scott temporariamente. Argue! Ele gritou, tropeçando. Antes que pudesse se recuperar, outra flecha o atingiu na perna. Uma dor aguda percorreu seu corpo e ele desabou com um grito. Assim que os caçadores se aproximaram, alguém surgiu de repente, atacando-os com uma força incrível e atirando-os para o lado como bonecos de pano. O estranho arrastou Scott para longe do perigo e só parou quando já estavam suficientemente adentro da floresta. Então, ele o deixou cair no chão. Scott cerrou os dentes, arrancou a flecha da perna e a jogou de lado. Olhou para cima e reconheceu seu salvador. Era Derek Ali. Você, disse Scott. Eu te conheci outro dia, quando estava procurando meu inalador com Stiles. Derek assentiu com a cabeça. Scott estreitou os olhos brilhantes. Você me chamou aqui, não foi? Você me transformou em um monstro. Derek olhou para ele calmamente. É mesmo tão ruim assim, Scott? Você enxerga melhor, ouve com mais clareza, se move mais rápido do que qualquer ser humano jamais sonharia. Olha para sua perna, ela já está curada. Eu não pedi por isso, disparou Scott. Derek deu um passo à frente. Você recebeu algo que a maioria das pessoas mataria para ter. A mordida é um presente, Scott. Eu não quero isso. Derek deu um leve sorriso irônico. Você vai, e vai precisar da minha ajuda para controlar isso. Ele colocou a mão no ombro de Scott. Você e eu, agora somos irmãos. Os pensamentos de Scott corriam soltos.
Droga, talvez Jacob estivesse certo. Preciso parar de ser um babaca e aceitar quem eu sou. Dane-se, vou lutar contra esse desgraçado. Sem aviso prévio, ele deu um soco forte no rosto de Derek, fazendo-o cair no chão. Derek levantou-se de um salto surpreso e limpou um fio de sangue do canto da boca. Ele pensou que Scott tivesse perdido o controle, mas Scott manteve-se firme, ainda no controle, embora visivelmente nervoso e animado. Você parece estar tentando me recrutar para algum tipo de culto barato, disse Scott, com a voz firme apesar da adrenalina. Derek franziu a testa. Eu posso te ajudar, Scott. Você precisa aprender a controlar seus poderes. Scott zombou. Por acaso eu pareço precisar de ajuda? E pare de me arrastar para a floresta no meio da noite com seus uivos. É irritante. Além disso, eu não vou entrar para sua matilha, então vá encontrar outra pessoa para transformar em seu beta e me deixe em paz. Derek estreitou os olhos. Como você sabe o que é um beta? E você também não pareceu surpresa com os caçadores. Isso não é da sua conta, retrucou Scott. Agora vai ficar longe de mim ou não? Derek queria testar a força de Scott, então continuou fingindo ser o alfa com um sorriso debochado. Não, e agora vou te dar uma lição. Então Derek avançou para cima dele, e os dois começaram a lutar. No início, Scott estava apanhando feio, lutando para acompanhar o ritmo. Mas quanto mais lutavam, mais Derek se surpreendia. Scott estava se adaptando rapidamente, ficando mais forte a cada segundo. Em pouco tempo, pelos começaram a brotar não apenas nas bochechas de Scott, mas também em seus braços. Sua pele escureceu para um cinza profundo e seus traços se tornaram mais definidos, mais semelhantes aos de um lobo. Quando Scott finalmente se transformou nessa forma mais avançada, ele era mais forte que Derek. Percebendo que não podia mais se conter, Derek também se transformou dando tudo de si. Mas mesmo em seu estado transformado, ele mal conseguia manter vantagem sobre Scott. Scott, por outro lado, estava curtindo a adrenalina, tanto que nem percebeu os olhos azuis brilhantes de Derek em vez de vermelhos. Seus rosnados e a algazarra que faziam pela floresta acabaram atraindo atenção indesejada. Chris e vários caçadores os encontraram novamente. Flechas voaram em sua direção, mas Scott e Derek se moviam tão rápido durante o confronto que nenhuma flecha os atingiu. Ao avistar os caçadores, Derek rosnou. Corram para salvar suas vidas, antes de disparar para dentro da floresta. Scott também não esperou. Virou-se e disparou de volta para casa, deixando Chris e seus caçadores praguejando de frustração. Na manhã seguinte, Scott contou tudo para Stiles. Você está me dizendo que você era quase tão forte quanto Derek? Perguntou Stiles com os olhos arregalados. Bem, disse Scott. Ele não se transformou completamente em sua forma monstruosa, então imagino que ele seja muito mais forte quando o faz. Stiles disse, precisamos contar para aquela cobra idiota sobre o Derek. Ele também está procurando o Alpha. Scott assentiu com a cabeça. Certo. Os dois dirigiram até a mansão de Jacob. Quando chegaram, Jacob ainda estava dormindo. Depois de várias ligações insistentes, finalmente conseguiram acordá-lo. Assim que entraram, os três foram para a cozinha. Jacob, ainda meio adormecido, começou a fazer panquecas enquanto os encarava com raiva. O que vocês dois idiotas estão fazendo aqui a essa hora da manhã? Resmungou Jacob. Stiles ergueu uma sobrancelha. São 11 da manhã. E as cobras não são de sangue frio. Você não deveria estar lá fora tomando sol? Jacob lançou-lhe um olhar fulminante. Eu não tiro energia do sol, eu tiro da comida. E agora estou com vontade de algo exótico, tipo carne humana. Você se oferece, Stiles? Stiles imediatamente ficou tenso. Ah, não. Os olhos de Jacob brilharam dourados enquanto ele sorria de canto. Não se preocupe, eu só vou comer uma perna. Ou talvez um braço. Ou dois. Stiles rapidamente se escondeu atrás de Scott. Ei, ei, ei. Isso não tem graça. E pare de me olhar assim. Eu não sou tão apetitoso. Estou cheio de doenças, ansiedade, provavelmente um pouco de depressão também. Não vale a pena o risco. Jacob deu uma risadinha enquanto seus olhos voltavam ao normal. Muito bem, chega. Algum de vocês sabe cozinhar? Se souberem, me ajudem. Estou morrendo de fome. Eu sei fritar ovos, ofereceu Scott. Ótimo. Frite os ovos e linguiças também, disse Jacob. Stiles, põe a mesa e pegue um suco na geladeira. Após o café da manhã, os três limparam a cozinha e foram para o gazebo, onde se sentaram para relaxar. Jacob recostou-se e perguntou, então, o que está rolando? Vocês estão aqui só para passar o tempo ou tem alguma coisa acontecendo? Stiles sorriu animado. Scott encontrou o Alpha ontem à noite e lutou com ele. E ele acha que sabe quem é o Alpha. Jacob ergueu uma sobrancelha e se virou para Scott. É mesmo? Scott assentiu com a cabeça e começou a relatar tudo o que havia acontecido na noite anterior. Seu encontro com Derek, os caçadores e a luta na floresta. Jacob pensou consigo mesmo. Este Scott é definitivamente mais forte do que o da série. Não me lembro dele ter conseguido enfrentar o Derek de igual para igual tão cedo. Mas ele não percebeu que os olhos do Derek brilhavam em azul? Eu já disse a eles que os olhos de um alfa brilham em vermelho. Por que ele ainda acha que o Derek é o alfa? Bem, vou entrar no jogo por enquanto. Em voz alta, Jacob disse, parece que você teve uma grande aventura, foi caçado pelo pai da Alison e seus capangas, lutou contra o Derek. Aposto que foi divertido. Da próxima vez me liga. Quero participar desse tipo de caos. Scott assentiu com a cabeça. Admito, lutar contra o Derek foi até divertido. Mas os caçadores, eles eram aterrorizantes. Tinham bombas de luz, flechas cegantes bestas, alguns até tinham armas de fogo e rifles. Não sei por que não usaram as armas, mas agradeço. Jacob disse, eles provavelmente queriam te pegar vivo e te usar como isca para atrair o Alpha. Stiles disse, então por que não contamos a eles quem é o Alpha? Jacob o encarou com um olhar frio.
Não seja estúpido. Fique longe dos caçadores. E como você tem tanta certeza de que Derek é o alfa? Scott disse, tenho quase certeza. Jacob deu um sorriso irônico. Então, que tal irmos fazer uma visita a ele? Você sabe onde ele está escondido? Stiles disse, eu sei onde fica a antiga casa do Zali. Provavelmente poderíamos encontrá-lo lá. Mas por que você quer ir até ele? Jacob disse, se ele for mesmo o alfa, então eu lutarei com ele junto com o Scott. Vamos dar uma surra nele para que ele fique longe de você. O que você acha, Scott? Scott pensou por um instante e então assentiu. Certo, estou dentro. Nesse instante, uma janela do sistema apareceu diante dos olhos de Jacob. Acesso disponível. Autenticação no local. O anfitrião pode se registrar dentro da antiga casa do Zali. Jacob deu um sorriso irônico. Legal. Espero tirar algo de bom disso. Stiles percebeu e perguntou. O que é tão engraçado? Jacob acenou com a mão, dispensando-o. Nada. Vocês dois esperem aqui, vou me trocar rapidinho. Ele subiu as escadas em direção ao seu quarto, pensativo. Ainda não fiz o login de hoje. Sistema fazer login. O login diário realizado com sucesso. Recompensas obtidas. Uma caixa de bebidas energéticas. $50. Uma pistola Glock 45 com 5 carregadores de 17 cartuchos e 20 caixas de munição com 25 cartuchos cada. Jacob assobiou. Que legal. Uma arma. Ele tirou a pistola de sua dimensão de bolso, examinou-a com curiosidade e depois a guardou de volta. Vou brincar com ela mais tarde, quando estiver sozinho. Após trocar de roupa, Jacob voltou para perto de Stiles e Scott. Os três entraram no Jeep e partiram em direção à antiga casa do Zali. Capítulo 20. Jacob, Stiles e Scott chegaram à antiga casa do Zali e saíram do carro. Stiles olhou para os restos carbonizados e em ruínas daquela que outrora fora uma casa imponente e murmurou. Acho que nem Derek nem ninguém mora aqui. Jacob respondeu, vou dar uma olhada lá dentro. A propósito, Scott, você está sentindo esse cheiro? Scott cheirou o ar. Cheirar o quê? Sangue. Você não consegue sentir o cheiro? Perguntou Jacob. Scott respirou fundo e assentiu. Você tem razão. Eu consigo sentir o cheiro. Jacob disse. Consigo sentir mais o cheiro. É o mesmo cheiro da garota morta que encontramos na noite em que você foi mordida. Você quer dizer que a outra metade do corpo dela está aqui? Perguntou Stiles. Jacob disse. Sim. Então apontou para uma parte do quintal onde a terra parecia recém-escavada. Ali. O que devemos fazer? Perguntou Stiles, parecendo nervoso. Scott disse, vamos desenterrar o corpo, contar para o seu pai e mandar o Derek para a cadeia. Jacob disse, deixe-me verificar a casa primeiro, mas duvido que Derek esteja lá dentro. Se estivesse, já teria nos ouvido e saído. Jacob entrou na casa não para procurar Derek, mas para concluir um login no sistema. Ao entrar na casa, Jacob disse ao sistema em sua mente, sistema, faça login. Login realizado com sucesso. Recompensas obtidas. Habilidade resistência a veneno, imunidade a todos os venenos. Saco de batatas fritas sem fundo, batatas fritas infinitas. Poção de força, aumenta a força permanentemente ainda que ligeiramente após o consumo. Jacob sorriu satisfeito e pensou, ótimo, as recompensas que recebi desta vez são ótimas, até mesmo o pacote de batatas fritas. Como esperado de um lugar como a casa do Zali. Sistema, incorpore a habilidade de resistência a veneno ao meu corpo. Tem certeza, anfitrião? Sim. Como desejar. A resistência a venenos está sendo incorporada ao corpo do anfitrião. Jacob sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, mas a sensação passou rapidamente. Habilidade mesclada com sucesso. Ótimo. Agora não preciso mais me preocupar com veneno. Ele pegou a poção de força e a bebeu. Uma onda de calor o percorreu novamente. Jacob cerrou o punho e sentiu que seu corpo havia se fortalecido. Então ele se transformou, e desta vez todo seu peito estava coberto por escamas negras e brilhantes. Eu me sinto tão forte, mas acho que ainda não consigo derrotar Peter. De qualquer forma, preciso encontrá-lo e confirmar o quão forte eu sou em comparação a ele. Jacob sorriu de canto e pensou, mal posso esperar para lutar com ele de novo. Sistema, mostre-me meu status. A status. Nome, Jacob Alexander, 16 anos. Espécie, humano, dragão. Habilidades. 1. Controle do elemento fogo. 2. Controle do elemento trovão. 3. Resistência ao fogo e aos raios. 4. Habilidades do câmbio padrão. 5. Resistência a venenos. 6. Charme passivo. Armas e itens, sabre de luz defeituoso, capa da invisibilidade defeituosa, réplica da Excalibur, 20 bombas da risada do Coringa, uma lata de espinafre do Popeye. Jacob viu seu status e ficou muito animado quando a palavra bloqueado desapareceu após o controle dos elementos fogo e trovão. Ele disse ao sistema, sistema, posso usar fogo e trovão agora? Sim, anfitrião. No entanto, o nível atual de seus poderes elementais é fraco. Eles ainda não são adequados para combate. Como faço para usá-los? Você pode pensar na habilidade que deseja usar da mesma forma que pensa quando quer mudar de marcha, e conseguirá usá-la. Nota, embora o anfitrião possa usar seus elementos agora, sugiro que os oculte até que esteja forte o suficiente para se proteger ou possua uma habilidade de fuga como teletransporte. Se as pessoas souberem que você é um dragão, farão de tudo para caçá-lo, seja por medo ou ganância. Jacob pensou em usar seus poderes elementais e logo, sua mão direita se incendiou enquanto a esquerda faiscava com eletricidade. Ele olhou para as mãos com entusiasmo e pensou, mesmo que eu ainda não possa usá-los em combate, controlar fogo e raios é simplesmente incrível. A propósito, sistema, preciso ser um alfa para usar ataques elementais poderosos? Não, anfitrião. Já que você despertou seus poderes elementais, pode treinar diariamente para fortalecê-los.
Com o tempo e esforço, seu poder aumentará. Se tiver sorte, poderá receber poções ou habilidades que aprimoram seus elementos por meio de recompensas mensais, locais e de missões. Ótimo! E quanto à resistência ao fogo e aos raios mencionada no meu certificado? Conte-me mais sobre isso. Essa habilidade significa que você é imune a fogo e relâmpagos, anfitrião. Legal. Agora só preciso treinar e manter um perfil discreto. A última coisa que quero é ser caçado por algum psicopata que queira botas de couro de dragão. Ele olhou em volta. Certo. Hora de voltar para Scott Stiles. Ao sair da casa, Jacob avistou uma pá encostada na porta. Ele a pegou e caminhou até os outros. E aí, pessoal, ele gritou. Nenhum sinal do Derek, mas achei uma pá. Stiles se animou. Perfeito. Agora desenterre o que estiver enterrado ali. Jacob atirou a pá na direção dele. Quem viu você? Eu não vou cavar a cova de ninguém. Isso seria desrespeitoso. Stiles pegou a bola sem jeito. Por que eu? Eu não tenho força sobrenatural. Jacob deu de ombros. Você é que gosta de necrofilia, não eu. Pela última vez, eu não curto necrofilia. Stiles gemeu. Scott suspirou, pegando a pá. Me dá isso. Eu cavo. Poucos minutos depois, Scott bateu em alguma coisa. Acho que encontrei alguma coisa. Stiles, me dá uma mão. Stiles pulou no buraco e ajudou Scott a descobrir o objeto. Estava firmemente embrulhado em um pano preto. Ao começarem a desembrulhá-lo, ambos ficaram horrorizados ao encontrar a metade superior do corpo de um lobo. Eles gritaram e saíram correndo da cova em pânico. Jacob, que já sabia o que estava enterrado ali, caiu na gargalhada. Covardes. Cala a boca. Stiles retrucou. Eu estava preparado para ver uma garota morta, não um lobo morto. Jacob olhou para o lobo e disse, aquilo não é um lobo, é uma garota. Ou, para ser mais preciso, é uma lobisomem. Scott disse, quer dizer que este é o corpo que estamos procurando? Então, como vamos transformá-la de volta em humana? Jacob apontou para uma flor que crescia ao lado da sepultura. Isso é fácil. Está vendo aquela flor ali? É só arrancá-la. Stiles olhou para a flor que Jacob estava apontando e disse, essa é acônito. Sim, disse Jacob. Scott, que já sabia que o acônito era uma fraqueza dos lobisomens, começou a se afastar. Espera aí, o acônito é tóxico para lobisomens, certo? Será que eu deveria chegar perto? Essa flor vai me matar se eu tocar nela? Jacob revirou os olhos. Relaxa. Acônito é venenoso para lobisomens, mas apenas se ingerido ou introduzido na corrente sanguínea. Você ainda pode tocá-lo brevemente, mas não deve ficar perto dele por muito tempo. Ele começará a te afetar. Scott parou de recuar e voltou para o lado de Jacob. Certo, Stiles. Faça isso. Stiles suspirou dramaticamente, agarrou a flor e a arrancou. Ela estava presa a uma corda fina, que espiralava ao redor do túmulo. Ao puxar o último pedaço da corda, a espiral brilhou em vermelho, e de repente, o lobo voltou a ter a forma de uma garota. Scott e Stiles olharam em choque. Stiles disse, você acha que foi por isso que Derek a matou? Scott franziu a testa. O que você quer dizer? Bem, disse Stiles. Ela é diferente de você, Scott. Ela consegue se transformar em lobo por completo. Talvez Derek a tenha matado para obter essa habilidade ou algo assim. Scott se virou para Jacob. Ele está certo? Jacob balançou a cabeça. Acho que não. Então, as orelhas de Jacob se contraíram levemente. Ele deu um sorriso irônico. Por que não perguntamos diretamente a ele? Stiles piscou. O que você? Scott interrompeu. Estou ouvindo um carro. Alguém está vindo. Stiles parecia nervoso. Deveríamos ir embora? Jacob deu de ombros. Não. Viemos aqui procurando por Derek, não é? Scott se virou para o amigo. Stiles, fique atrás de mim. Logo em seguida, um carro parou e Derek saiu. No instante em que viu o túmulo violado e o corpo da irmã exposto, seus olhos brilharam em um azul intenso e ele rosnou enquanto caminhava em direção a eles. O que você está fazendo? Ele perguntou. Scott deu um passo à frente. Encontramos a garota que você matou e vamos mandá-lo para a cadeia. Por trás de Scott, Stiles acrescentou. E você a matou porque ela era um tipo diferente de lobisomem? Porque ela podia se transformar em lobo por completo e você queria essa habilidade. O rosnado de Derek se intensificou. Seu corpo inteiro irradiava fúria. Jacob pensou. Acho que fomos longe demais. Esse cara acabou de perder a irmã, e nós a desenterramos como se nada tivesse acontecido. Se fosse eu, provavelmente arrancaria a cabeça de alguém. Ele suspirou e deu um passo à frente. Muito bem, já chega Scott. Stiles. Ele não é o alfa e não matou a garota. Scott parecia confuso. Como você sabe? Jacob olhou fixamente para ele. Vocês dois se esqueceram do que eu lhes disse sobre os alfas? Stiles respondeu, que eles são os líderes de uma matilha e mais fortes que os betas. Jacob assentiu com a cabeça. E quanto aos olhos deles? Tanto Scott quanto Stiles se lembraram. Os olhos de um alfa brilham em vermelho. Eles viram os olhos de Derek brilhando em azul e perceberam que tinham cometido um erro. Scott olhou para Derek. Desculpe, achei que você fosse o alfa. Não reparei na cor dos seus olhos ontem. Mas para ser justo, você não negou, até fingiu ser o alfa. De qualquer forma, obrigado por me salvar dos caçadores ontem. Os olhos de Derek voltaram ao normal enquanto ele bufava, claramente irritado. Então, ele olhou para Jacob, estreitando os olhos. Ele se sentia ameaçado por Jacob. Seja lá o que Jacob fosse, ele era muito perigoso. Quem é você? Perguntou Derek. E o que você é? Sou amigo do Scott, respondeu Jacob. Quanto ao que eu sou, ainda não sei. Você não sabe? Perguntou Derek, desconfiado. Jacob deu de ombros. Sim, eu não sei o que sou. Agora, você pode me dizer quem aquela garota era para você? Eu consigo sentir sua tristeza. Derek caminhou em silêncio até o túmulo, olhando para o corpo. O nome dela era Laura Ali. Ela era minha irmã mais velha. Stiles murmurou. Droga, então nós somos os vilões aqui. Scott assentiu solenemente. Sim, somos nós.
Sem dizer uma palavra, Jacob saltou para dentro da sepultura. Com cuidado, envolveu o corpo de Laura de volta no pano preto com uma expressão séria. Ele pensou, eu não deveria ter deixado que a desenterrassem em primeiro lugar. Ainda acho que isto é um programa de televisão, e isso está errado. Este é o mundo real, e o que acabamos de fazer foi errado. Ele saiu da sepultura e encarou Derek. Sinto muito. Não deveríamos tê-la perturbado. Sei como é perder alguém que amamos. Sinto muito pela sua perda e pelo que fizemos. Então ele se virou para Scott Stiles. Vocês dois também deveriam se desculpar. Jacob pegou a pá e começou a cobrir o corpo de Laura com terra novamente. Scott Stiles, com a culpa estampada no rosto, olharam para Derek. Desculpe, disseram em voz baixa. Após a cova ser preenchida, Derek pegou a cônito e a corda de Stiles. Ele cuidadosamente recriou a espiral ao redor da cova para devolver o corpo de sua irmã à sua forma lupina. Capítulo 21. Após enterrar Laura novamente, Jacob caminhou até os degraus da entrada da antiga casa dos Ali e sentou-se. Stiles e Scott o seguiram, sentando-se ao seu lado. Jacob olhou para Derek, que estava parado em silêncio junto ao túmulo, olhando para eles. Jacob disse, então, você vai nos contar o que está acontecendo? Derek caminhou em direção a eles com uma expressão cautelosa. Isso não é da conta de vocês. Vocês três deveriam ir embora. Jacob ergueu uma sobrancelha. Vamos lá, sabemos que o Alpha provavelmente matou sua irmã. Você está tentando encontrá-lo e nós também. Não faria mais sentido compartilhar o que você sabe? Scott acrescentou. Preciso encontrá-lo e fazê-lo parar de me incomodar. Derek olhou para Jacob. E você? Jacob deu um sorriso irônico. Quero lutar com ele. Então, tem algo que você possa nos dizer? Derek suspirou e finalmente sentou-se nos degraus ao lado deles. Não sei quem ele é nem onde está. Se soubesse, já o teria matado. Ou morrido tentando. Stiles inclinou-se para frente. Então, o que você sabe? Tudo que sei é que alguém atraiu minha irmã de volta para Beacon Hills, a matou e roubou seus poderes. Agora ele está tentando formar um bando. Você quer dizer que ele a matou para obter a habilidade dela de se transformar em lobo? Perguntou Stiles. Não, disse Jacob. Ele a matou por causa de sua centelha alfa. Scott franziu a testa. Faísca alfa? O que é isso? Derek assentiu com a cabeça. É o poder que permite a um beta ascender e se tornar um alfa. Ou você o herda, ou conquista matando um alfa. Scott assentiu lentamente. Entendo. Stiles perguntou. Você sabe como podemos encontrar o alfa? Derek disse, não sei. Jacob disse, que tal você e Scott o uivarem e chamarem por ele à noite? Derek balançou a cabeça. Tentei uivar para atraí-lo. Ele não responde. Jacob se levantou e se espreguiçou. Bem, não quero parecer rude, mas você é inútil. Stiles deu um sorriso irônico. Vamos embora? Sim, disse Jacob. Estou morrendo de fome. Sinto que poderia comer uma vaca inteira. Scott olhou para ele com uma expressão confusa. Você não acabou de tomar café da manhã? Sim, eu fiz, disse Jacob casualmente. Mas estou com fome de novo. Stiles revirou os olhos. Cara, seu estômago é um poço sem fundo. Aliás, você contou para Alison o quanto você come? Não, disse Jacob. Como é que eu vou explicar isso? Eu como normalmente quando ela está por perto. Enquanto caminhavam, Derek gritou atrás deles. Espere. Scott, se você descobrir alguma coisa, qualquer coisa mesmo sobre o Alpha, pode me avisar? Scott assentiu com a cabeça. Sim, eu irei. Os três entraram no jeep e voltaram para a mansão de Jacob. Enquanto dirigia, Stiles se virou para Jacob. Você vai contar para Alison o que você é? Sim, respondeu Jacob. Contarei a ela e a Lydia. Só não sei quando ainda. Stiles piscou. Lydia também? Jacob assentiu com a cabeça. Quero namorar as duas. Então elas precisam saber sobre o sobrenatural. Stiles olhou fixamente para ele. Você está falando sério sobre ter um harém? Com certeza, disse Jacob confiante. Scott perguntou. Você acha que Alison e Lydia concordarão com isso? Jacob deu de ombros. Não sei, mas vivemos num mundo onde lobisomens e criaturas sobrenaturais da mitologia são reais, então não é tão difícil de aceitar que eu queira ter um harém, né? Scott deu uma risadinha. Acho que você tem razão. Boa sorte com isso. Obrigado, disse Jacob. Então, olhou para os dois. E a propósito, Scott e Stiles, vocês também deveriam contar aos seus pais sobre o sobrenatural. Quanto antes, melhor. A expressão de Scott se contorceu. Não, não, não. Não podemos fazer isso. E se minha mãe achar que sou um monstro? E se ela me odiar? Stiles concordou. Não podemos contar para eles. Pelo menos não ainda. Jacob suspirou. Eles vão descobrir eventualmente. E Scott, você deveria contar para sua mãe logo e pedir para ela carregar spray de pimenta para ursos. Talvez até acônito, se você conseguir encontrar. Assim ela poderá se proteger. E não se preocupe, ela é sua mãe. Ela não vai te odiar. Scott hesitou e depois disse, vou pensar nisso. Stiles deixou Jacob em sua mansão e depois foi embora com Scott. Jacob foi direto para a cozinha e devorou uma grande refeição. Depois de digerir a comida, treinou seus poderes de fogo e trovão e, em seguida, jogou videogame até altas horas da noite. No dia seguinte, Jacob chegou à escola. Depois de estacionar o carro, passou por Scott e Stiles, dizendo apenas um rápido bom dia. Stiles agarrou seu braço. Aonde você vai com tanta pressa? Jacob disse, vou para a aula para dormir um pouco. Não dormi o suficiente ontem à noite. Stiles estreitou os olhos. Você passou a noite toda jogando videogame de novo, não foi? Jacob deu de ombros. Sim. Agora me deixe ir. Estou cansado. Ele saiu andando e foi direto para a aula, desabou na carteira e logo adormeceu. Mas sua paz não durou muito. Stiles e Scott logo chegaram e o acordaram aos trancos. Jacob abriu os olhos lentamente, encarando-os com raiva. Acreditem ou não, eu vou matar vocês dois bastardos.
Stiles deu um sorriso irônico. Não é uma pessoa matinal, hein? Jacob rosnou. O que você acha? Scott deu um passo à frente com um tom sério. Jacob, acho que matei alguém ontem. Jacob piscou. O quê? Scott disse. Na noite passada tive um sonho. Eu estava no ônibus escolar, atacando alguém. Parecia real. E nós vimos o ônibus. Estava coberto de sangue, como se alguém tivesse morrido lá dentro. Jacob bocejou e esfregou os olhos. Muito bem. Mostre-me seus olhos. Scott franziu a testa. Meus olhos? Sim. Seus olhos de lobo. Scott fez seus olhos brilharem, e eles brilharam em amarelo. Jacob disse. Você está bem. Você não matou ninguém. Stiles parecia confuso. Como você sabe? Quando um lobisomem tira uma vida, seja por acidente ou não, seus olhos ficam azuis, explicou Jacob. Igual ao do Derek, disse Stiles. Jacob assentiu com a cabeça. Exatamente. Então o Derek é um assassino? Perguntou Stiles. Jacob deu de ombros. Não sei. Ele pode ter matado alguém por acidente, ou pode ser um assassino a sangue frio. De qualquer forma, se você quiser saber, vá perguntar a ele mesmo. Jacob recostou-se na cadeira e fechou os olhos. Agora, vocês dois idiotas, me deixem em paz. Quero tirar um cochilo. Espere, disse Scott. Você pode me dizer o que aquele sonho significou? Jacob gemeu. Não sei. Se quiser descobrir, vá verificar o ônibus. Se você estava lá ontem à noite, vai se lembrar. Stiles perguntou. Só isso? Ele só precisa ir até o ônibus? Sim, respondeu Jacob irritado. Vão logo para o maldito ônibus. E se vocês dois não me deixarem em paz agora mesmo, provavelmente vou matar vocês dois, começando por você, Stiles. Stiles recuou rapidamente. Ok. Vamos lá, Scott. Vamos para os nossos lugares. Aquela cobra idiota está de mau humor. No almoço no refeitório da escola, Jacob sentou-se ao lado de Scott e Stiles quando Allison e Lydia se juntaram a eles. E aí, pessoal, cumprimentou Allison alegremente. Lydia olhou para Jacob e ergueu uma sobrancelha. O que há de errado com você? Você parece irritado. Jacob suspirou. Não dormi muito, e detesto mesmo o professor de química. Allison assentiu com a cabeça e se inclinou um pouco para frente. Vocês ouviram o que aconteceu com o ônibus? Stiles acrescentou. Dizem que foi um ataque de animal. Talvez um puma. Allison franziu a testa. De jeito nenhum. Um puma não consegue fazer isso. Você não viu a porta traseira do ônibus? Estava quebrada e com enormes marcas de garras. Acho que foi o mesmo urso que estava te perseguindo naquela noite, Jay. Jacob deu de ombros. É, provavelmente. Lydia revirou os olhos. Certo, podemos falar de outra coisa agora? Jacob falou em voz alta, claro. Que tal falarmos sobre o seu ex-namorado idiota que fica me encarando? Ele olhou para Jackson, que estava sentado na mesa ao lado e, de fato, o encarava com um olhar fulminante. Estou de mau humor agora, então se você continuar me encarando assim, disse Jacob, não me importarei de te dar mais alguns tapas. Jackson zombou, mas baixou a cabeça e desviou o olhar. Stiles deu uma risadinha. Coitado. Não só perdeu a namorada na sexta, como o Scott também virou co-capitão do time de lacrosse. Ele provavelmente odeia todo mundo nessa mesa. Eu não fiz nada com ele, disse Allison. Stiles sorriu. Você se esqueceu? Você cuspiu nele e o chamou de porco na festa da Lydia na sexta noite. Allison piscou. Ah, eu tinha me esquecido disso. Sinceramente, eu também devia ter chutado as bolas dele. Lydia revirou os olhos. Aff, vamos esquecer esse porco de uma vez por todas. Então ela se virou para Jacob com um sorriso travesso. Jay, que tal sairmos hoje à noite para nos divertirmos um pouco pela cidade? Allison logo se pronunciou. Eu também vou. Você não vai sair com o Jay sozinha. Vamos lá, protestou Lydia. Você pode sair com ele amanhã. Allison cruzou os braços. Sim, posso sair com ele amanhã, mas também vou sair com vocês hoje à noite. Jacob levantou as mãos. Tá bom. Nós três vamos sair hoje à noite e amanhã. Só parem de discutir. Lydia sorriu. Muito bem, para onde vamos? Jacob deu de ombros. Não sei. Você escolhe hoje à noite. Allison pode escolher amanhã. Stiles levantou um dedo. Vocês sabem que existe um toque de recolher, né? Lydia zombou. Toque de recolher? Quem se importa com isso? Allison disse. Meus pais se importariam e provavelmente não me deixariam sair. Lydia deu um sorriso irônico, claramente satisfeita. Que pena. Acho que então só restamos eu e Jay. Allison roeu a unha e murmurou. Vou dar uma escapadinha. Lydia pareceu arrependida, mas sorriu novamente e disse. Então, que tal irmos jogar boliche? Jacob gemeu. Isso parece chato. Não, na verdade parece divertido. Eu nunca joguei boliche. Vocês duas vão ter que me ensinar. Ao ver o sorriso pervertido no rosto de Jacob, Allison pisou no pé dele em tom de brincadeira. Ai. Jacob fez uma careta. Allison, o que você está fazendo? Ela sorriu docemente. Ops, te peguei? Desculpe. Lydia, vamos. A aula vai começar logo. Lydia piscou para Jacob. Até mais, Jay. Enquanto as garotas se afastavam, Jacob se virou para Stiles. Ei, você está tentando me impedir de sair com a Lydia? Stiles piscou. O quê? Por que você diria isso? Não se faça de desentendido. Se você não estava tentando nos impedir, por que mencionou o toque de recolher? Stiles desviou o olhar. Eu só estava te lembrando, só isso. Além disso, a Lydia nem liga para mim. Não vou estragar nossa amizade por algo que nunca vai acontecer. Jacob sorriu. Tudo bem. Já que você está levando tudo isso numa boa, vou te ajudar a encontrar uma garota bonita que vai adorar um nerd como você. Scott levantou a mão. E eu? Jacob se virou. E você? Você é o capitão do time de lacrosse e um lobisomem. Se não consegue arranjar uma namorada sozinho, talvez devesse namorar uma cachorra. Scott olhou fixamente para ele. O quê?
Jacob deu um sorriso irônico. Eu ia dizer uma loba, mas como não tem nenhuma em BA com rios, um cachorro é a segunda melhor opção. Não se preocupe, eu e o Stiles não vamos te julgar. Stiles acrescentou, cara. A gente vai entender e ainda seremos seus amigos, provavelmente. Scott se levantou. Que se danem vocês. Ele se afastou enquanto Jacob e Stiles caíam na gargalhada. Ei, Scott chamou Stiles. O que você acha de Skis? Eles são meio parecidos com lobos. Ele correu atrás dele. Espere, vamos conversar sobre isso. Capítulo 22. Naquela noite, Jacob, Lydia e Allison saíram para jogar boliche. A pista estava relativamente tranquila, iluminada por luzes de neon e com uma música suave tocando ao fundo. Jacob nunca tinha jogado boliche antes, algo que ele admitiu prontamente. Eu já disse para vocês, meninas, que não entendo nada de boliche, disse Jacob, dando de ombros. Então, uma de vocês vai ter que me ensinar. Allison sorriu e pegou na mão dele. Não se preocupe, eu vou te mostrar como se faz. Com licença, interrompeu Lydia, intrometendo-se entre eles. Mas eu jogo boliche desde pequena. É óbvio que sou a melhor professora. As duas garotas trocaram um olhar penetrante antes de se voltarem para Jacob, que claramente estava gostando da atenção. Ao mesmo tempo, ambas disseram, Jay, escolha uma de nós para te ensinar. Jacob deu um sorriso debochado, descarado como sempre. Por que vocês dois não me ensinam? Lydia bufou, enquanto Allison sorriu e tomou a iniciativa. Eu vou primeiro. Enquanto se revezavam para ajudá-lo, Jacob entrou na brincadeira. Quando Allison lhe mostrou como mirar, ficou bem atrás dele, guiando seu braço delicadamente. Ele se inclinou um pouco para trás, encostando-se nela, e sorriu de canto quando ela corou. Para não ficar atrás, Lydia puxou Jacob para o lado e fez o mesmo, aproximando-se enquanto ajustava a pegada dele na bola. Em pouco tempo, o ensino se transformou em uma competição divertida. Cada vez que uma das meninas se sentia muito à vontade com Jacob, a outra rapidamente entrava em cena. Muito bem, Lydia. Minha vez, disse Allison com firmeza, agarrando o braço de Jacob e puxando-o para longe. Depois de um tempo, Lydia retrucava dizendo, ok, já chega. Eu ainda não mostrei a ele o golpe com curva. Então ela pegava a mão de Jacob e o abraçava por trás para ajustar sua postura, pressionando o corpo contra o dele um pouco demais, para o deleite de Jacob. A conversa ia e vinha, com as duas garotas aproveitando qualquer desculpa para se aproximarem dele. Jacob curtia cada segundo, entregando-se sem pudor à atenção e, ocasionalmente, deixando suas mãos vagarem o suficiente para fazê-las corar, mas não o bastante para abusar da sorte. Surpreendentemente, nenhum dos dois pareceu se importar. Quando o jogo terminou, nenhum deles mais estava marcando pontos. Estavam tão envolvidos no caos e na paquera que nem se importavam. Mais tarde naquela noite, Jacob levou os dois para casa de carro. Ele deixou Lydia primeiro, e ela lhe deu um rápido beijo na bochecha com uma piscadela antes de sair do carro. Allison estreitou os olhos, mas não disse nada. Quando Jacob a levou para casa, ela ficou um tempo no carro. Com um sorriso suave, ela disse, eu me diverti muito esta noite. Eu também, respondeu Jacob, sorrindo. Allison revirou os olhos. Acho que você se divertiu um pouco demais. Jacob deu um sorriso irônico. Sim, eu fiz. Allison deu-lhe um empurrão brincalhão. Canalha. Pode me chamar do que quiser. Estou feliz demais agora para me importar, respondeu Jacob. Ela olhou para sua casa e suspirou. Meu pai provavelmente está furioso. Eu saí escondida, lembra? Jacob deu de ombros. Então, que tal você passar a noite lá em casa até ele se acalmar? Allison disse. Você é idiota? Isso só vai deixá-lo mais irritado. Bem, ele só está preocupado com a sua segurança. Então diga a ele que fomos jogar boliche com a Lydia e que estávamos bem. Ele provavelmente vai parar de ficar bravo. Provavelmente. De qualquer forma, eu deveria ir. Deixe-me acompanhá-lo até a porta. Eles saíram do carro e caminharam até a varanda. Quando Allison chegou à porta, virou-se e disse, boa noite. Jacob sorriu. Você não vai me dar um beijo de boa noite como a Lydia? Allison ergueu uma sobrancelha. Não, você já se aproveitou o suficiente de mim esta noite, seu pervertido. Vamos lá, é só um beijo na bochecha. E se eu sou um pervertido, você também é. Ela cruzou os braços. Com licença. Jacob sorriu. Você ficou me paquerando o tempo todo enquanto me ensinava a jogar boliche. Você até reparou no meu abdômen. Allison corou. Não, eu não fiz isso. Sim, você fez. Jacob provocou, depois se inclinou e beijou a bochecha dela. Boa noite, pervertida. Allison tentou chutá-lo, mas ele desviou com uma risada. Vá embora, disse ela, perturbada. Jacob recuou, ainda com um sorriso irônico no rosto. Até amanhã. Allison observou Jacob partir de carro com um sorriso. Ela tocou a bochecha onde ele a havia beijado e suspirou. Ok, hora de encarar as consequências. Ela abriu a porta silenciosamente e entrou, tentando subir sorrateiramente para o seu quarto. Mas Chris, que estava esperando e observando da sala de estar, a chamou. Querida, para onde você está tentando ir com tanta pressa? Allison parou de repente, virou-se e forçou um sorriso. Ah, oi pai. Não te vi aí. Estou cansada e queria ir dormir. Chris sorriu calmamente. Tudo bem. Mas primeiro, que tal você me dizer por que saiu escondido quando eu disse especificamente para você não fazer isso? Allison murmurou, merda. Cuidado com a linguagem, mocinha, disse Vitória ao entrar na sala. Agora, sente-se e conte-nos onde esteve. No dia seguinte, Jacob encontrou Allison e Lydia no refeitório da escola. Depois de se cumprimentarem e se sentarem, Jacob olhou para Allison com um sorriso irônico. Então, seus pais te repreenderam muito ontem à noite? Allison suspirou. Aff, eles me encheram o saco por quase uma hora antes de me deixarem em paz. E só para você saber, meu pai está te culpando por todo o meu mau comportamento. Ele disse que vai conversar com você. Jacob deu uma risadinha.
Bem, contanto que ele não atire em mim, estou disposto a ouvir o que ele tiver a dizer. Lydia olhou para Alison. Então, você ainda vem com a gente depois da aula hoje? Com certeza, disse Alison. Eu implorei para minha mãe, e ela finalmente concordou em me deixar sair com vocês. É mesmo, respondeu Lydia com um suspiro. Bem, que pena então. Alison revirou os olhos. Que pena para você. Nesse instante, Scott e Stiles se juntaram à mesa deles, com as bandejas de comida nas mãos. Jacob ergueu uma sobrancelha. Onde vocês dois idiotas estavam esta manhã? Não os vi na aula. Stiles sorriu. Mas nós vimos você. Estava rodeado por um grupo de garotas e parecia ocupado demais para nos notar. Lydia e Alison imediatamente voltaram seus olhares furiosos para Jacob. Ele ergueu as mãos. Não me olhem assim. Quando vocês duas não estão por perto, aquelas garotas me cercam. É difícil me livrar delas. Então você estava tão ocupada com eles a manhã toda que nem percebeu seus amigos? Perguntou Lydia friamente. Jacob balançou a cabeça. Não, eles só se reuniram ao meu redor antes da aula começar. No resto do tempo, eu estava dormindo. Ele olhou para Stiles, que ainda estava com um sorriso irônico no rosto. A propósito, Stiles, acho que tem outro cadáver na floresta. Quer dar uma olhada comigo hoje à noite? Só nós dois? Stiles congelou. Não, obrigado. Estou bem. Jacob se inclinou para mais perto. Tem certeza? Ouvi dizer que o corpo pertence a alguém da nossa escola, alguém com um nome estranho. Se não me engano, o nome dele era Mick Zislow? Stiles gemeu. Então eu definitivamente não vou com você. Esse é o meu nome. E como você sabe o meu nome verdadeiro? Jacob deu de ombros. Está no registro de alunos. Stiles mudou de assunto rapidamente. Não vamos falar disso. Vocês ouviram o que aconteceu com o motorista do ônibus que foi atacado ontem? Alison se animou. O que aconteceu? Eu estava ouvindo as conversas do meu pai ontem à noite. Disseram que o motorista do ônibus não resistiu. Ele não resistiu aos ferimentos. Ele morreu? Perguntou Alison, atônita. Stiles assentiu com um semblante sombrio. Sim. Lydia franziu a testa. Seu pai conseguiu pegar o puma que o atacou? Ainda não. Alison olhou para ele. Puma? Você não disse ao seu pai que provavelmente era um urso? Stiles olhou para Jacob e Scott antes de responder. Não, e honestamente não temos certeza de que tipo de animal realmente atacou aquele homem. Eles continuaram conversando até o sinal tocar. Lydia e Alison foram para a aula, enquanto Jacob se inclinou na direção de Scott. Você verificou o ônibus ontem? Scott assentiu com a cabeça. Sim, eu estava lá, mas não ataquei aquele homem. Eu estava tentando ajudá-lo. Mas o Alpha era muito forte, ele me feriu. Na verdade, muito daquele sangue no ônibus era meu. Jacob assentiu. Entendo. O que precisamos descobrir agora é porque o Alpha matou o motorista do ônibus. Foi aleatório ou ele era um alvo específico? Se ele era um alvo, então talvez possamos descobrir o que o Alpha está planejando, ou até mesmo descobrir quem ele é. Stiles se pronunciou. Deixa comigo. Vou descobrir tudo sobre o motorista do ônibus. Jacob respondeu. Certo, resolva isso. Mas tenha cuidado. Não fique bisbilhotando onde não deve. Você é um humano normal, Stiles. Se o Alpha vier atrás de você, você não vai conseguir fugir. Não se preocupe, disse Stiles. Vou apenas pegar alguns arquivos do escritório do meu pai. Nada perigoso. Jacob assentiu com a cabeça. Ótimo. Vamos voltar para a aula. Enquanto voltavam, Jacob pensou consigo mesmo. Eu já sei quem é o Alpha e o que ele está fazendo. Mas por enquanto não vou contar a eles. Depois da aula, Jacob encontrou-se novamente com Lydia e Alison, e os três passaram a tarde fazendo compras. Jacob acabou carregando a maioria das sacolas, enquanto as duas garotas competiam discretamente entre si, escolhendo roupas que achavam que ele gostaria ou ficando mais perto dele enquanto caminhavam. Mais tarde, eles foram ao cinema. Jacob sentou-se entre eles. Na metade do filme, Lydia apoiou a cabeça no ombro de Jacob. Alguns segundos depois, não querendo ficar atrás, Alison fez o mesmo do outro lado. Jacob sorriu para si mesmo. O melhor dia de todos. Nenhuma das duas se mexeu pelo resto do filme, ambas agarradas a ele como se ele fosse o prêmio em uma batalha silenciosa e obstinada. Enquanto isso, Jacob estava sentado ali como um rei, deleitando-se com a atenção. Eu poderia me acostumar facilmente com isso, pensou ele. Ao final da noite, Jacob deixou as duas garotas em suas casas e retornou à sua mansão. Após um jantar farto, ele decidiu ir para a cama cedo. Mas por volta das 2 horas da manhã, foi acordado por um uivo alto e distante. Jacob abriu os olhos e deu um sorriso irônico. Parece que Peter está furioso. Deveria ter sido Kate quem chegou na cidade e atirou nele, não é? Ele bocejou e se virou. Bem, hora de voltar a dormir e tentar terminar aquele sonho maravilhoso com Lydia e Alison. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.